Obrigada, deputado, mais uma vez pela presença no RDTV. Eu que agradeço, Thalita. É um prazer estarmos aqui mais uma vez com vocês. Deputado, temos uma pergunta feita por telefone de um telespectador. Ele pergunta de uma emenda parlamentar, de uma obra de pavimentação asfáltica liberada por meio de emenda do senhor para 43 bairros de Cuiabá. Ele, inclusive, nos mandou foto. É no bairro São José. O que está faltando, deputado, para que essa obra de fato seja feita, seja finalizada? É o seu José, do bairro São José, que perguntou. Seu José e outros interessados também na questão da emenda, essa emenda realmente é uma grande preocupação que a gente tem de concluir aquilo que nós tivemos a intenção de trazer para Cuiabá, um asfaltamento em vários bairros, e essa divisão se fez em 6 lotes, e quando as empresas foram às obras realizar, várias delas verificaram de que teriam prejuízo na execução e desistiram da obra. No final da semana que vem, uma equipe técnica que está refazendo o projeto conclui, aí vai publicar o edital novamente do restante da emenda. Dos 22 milhões previstos, 6 milhões foram realizados no Jardim Gramado, no Santa Rosa 2 teve uma parte também, e os outros 16 milhões está se refazendo tanto o projeto de drenagem, refazendo as planilhas. Eu tenho acompanhado isso diariamente por telefone com a minha assessoria. No final da semana que vem, por volta do dia 25, existe já uma estimativa de ter feito todo o trabalho de campo, deve publicar novamente um chamado de edital para licitação, mais os 45, 60 dias licita, e eu creio que lá para maio, junho, todos esses lotes que foram em 2010 lançados e infelizmente não foram realizados, deve estar concluído. Isso aí nós temos conversado com o secretário Sinésio, com o governador Silval Barbosa, e é uma preocupação, porque nós fomos, eu, o governador Silval, o governador Blair, o presidente da Assembleia, deputado Riva, e lançamos. E está nessa situação que só a placa que está lá e a obra não saiu, mas vai sair. Mais uma moradora do bairro São José, a Laura, pergunta a mesma coisa em relação à emenda, mas ela quer saber para onde foi o dinheiro. O dinheiro está na Caixa Econômica Federal. As emendas, Laura, elas são muito rigorosas, o acompanhamento, o critério de pagamento. O dinheiro não sai sem medir. Hoje, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado acompanham para e passo essas obras. Então o dinheiro está na Caixa, e assim que se fizer esse projeto de novo e licitar de novo, vai medindo e vai pagando. Então não tem um desvio do dinheiro aí, não há possibilidade de haver desvio de dinheiro de emenda federal de jeito nenhum. E aquelas empresas que já estão executando as obras mantêm dessa forma, nenhuma desistiu no meio do caminho? Não, todas desistiram, todas, exceto aquelas que fizeram parte. Mas elas só receberam pelo serviço executado. Aqueles 6 milhões que foram feitos, foram pagos. Os 16 milhões que não foram feitos, não foram pagos, e esse está refazendo o projeto, vai fazer novamente um chamado para empresas virem fazer parte da licitação, e aí, com as medições, vão sendo pagos gradativamente. Revisão da licitação acontece na semana que vem, mas quando que a população pode efetivamente visualizar essa obra? Eu disse que a minha expectativa é muito forte, que saia lá para maio, junho, no máximo julho, estar todos esses lotes dos 43 bairros concretizados. Certo, deputado. Tem uma discussão ainda ligada às emendas parlamentares, onde se trata do orçamento impositivo. Tentar trazer de maneira igualitária a distribuição das emendas parlamentares para os deputados e senadores do Brasil. O senhor concorda com essa iniciativa? Eu concordo, porque é um percentual pequeno aonde cabe ao parlamentar, que anda muito, que conhece a realidade da sua base eleitoral, do município onde ele vai, a carência na área da saúde, da educação, da infraestrutura urbana, da telefonia, e que ele pode, de repente, ter a autonomia de destinar para solucionar algo que o poder central, de repente, tem mais dificuldade de visualizar.
E o valor previsto, né, no projeto de lei, na emenda constitucional do orçamento impositivo é 1% da receita líquida da União. Então, esse 1% vai dividir para os 594 parlamentares, 81 senadores e 513 deputados federais. E há uma estimativa até de redução do valor que hoje pratica em termos de compromisso, mas não executa, né? Há uma estimativa de baixar nessa amarração do 1% da receita líquida para em torno de 12 milhões, os 15 milhões que já estão hoje compromissados. 10, 12 milhões. Por exemplo, se eu tenho 10 milhões, os prefeitos sabem que eu tenho os 10 milhões, e esses 10 milhões eu posso pegar 30 prefeitos que são mais próximos do deputado Eliene e colocar lá 300 mil reais para cada um, esse dinheiro vai chegar com o orçamento impositivo. Atualmente não. Um exemplo, em 2011, dos 15 milhões previstos que eu tinha e que todos os 594 tinham, eu consegui liberar apenas 3 milhões em 2011. Em 2012, dos 15 milhões, eu consegui empenhar 7 milhões de reais e agora, nessa semana passada, pagou a primeira parte, que é 1,5 milhão para a Unemat, que eu destinei para a Unemat. E na próxima semana deve pagar também 2 milhões de reais do Ministério de Ciência e Tecnologia para cursos que eu destinei também para a área da educação. Deputados e senadores precisam de um jogo de cintura para redistribuir essas emendas, já que nunca sai exatamente o valor que está disponível? Se impor, se definir que a gente tem, com certeza, o governo, a Secretaria de Relações Institucionais, que conversa com os parlamentares, define as datas de liberação e você vai colocando os limites, né? Esse ano, por exemplo, dos 15 milhões que nós colocamos em novembro do ano passado, a Secretaria de Relações Institucionais, que é comandada pela ex-senadora Idelice Salvati, nos autorizou a definir duas parcelas de 3 milhões de reais. Então, isso é a liberação do limite. Quando vem o limite, você define onde vai ser dentro daquilo que você colocou em novembro do ano passado e começa o processo de colocar no SICOMV, de empenhar, fazer o processo licitatório, mas o de 2012 não empenhou nada ainda, vai empenhar em 2013, é sempre muito lento. Tá certo, deputado, a gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo e você fique com a gente. Mamadeira não, chupeta não. Amamente seu bebê. Lembre-se que até os 6 meses ele não precisa de outros líquidos ou alimentos, apenas do leite materno. Com carinho, Unimed Cuiabá e ProUnim. A Prefeitura de Cuiabá tem uma ótima notícia para você que está em atraso com o IPTU, Sanecap, ISSQN e outros débitos fiscais com o município. Mutirão na conciliação fiscal, 17 de julho a 6 de setembro, neste ano também nos bairros. Acompanhe o calendário de atendimento na Procuradoria Fiscal do município ou na regional mais próxima de você. Mutirão da Conciliação Fiscal. Não perca essa oportunidade. Aproveite os descontos super especiais. Faça o acordo e evite problemas com o SPC e Serasa. É bom para você, melhor para Cuiabá. Informações no site da Prefeitura. Uma parceria Prefeitura de Cuiabá e Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Mutirão da Conciliação. Fazendo mais para você pagar menos. Quando as queimadas começam, é assim que elas terminam. O fogo devastou todo o meu pasto. O que eu faço agora? Perdi tudo que eu tinha. Queimou tudo. Quando o fogo chegou na linha de transmissão, emitimos o alerta. Impossível respirar. O meu filho teve pneumonia e quase morreu. As queimadas atingem a natureza, a economia e principalmente a sua vida. Cada atitude faz a diferença. Queimadas. O começo pode ser o fim. Iniciativa Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Mais que arrecadar, é preciso saber aplicar os recursos com eficiência. Por isso, a Assembleia Legislativa está discutindo a criação da Lei de Eficiência Pública. O objetivo é equilibrar os gastos públicos e direcionar mais recursos para saúde, educação, segurança, habitação e muitas outras áreas. Quanto mais eficiência na aplicação dos recursos, mais desenvolvimento para Mato Grosso. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã.
a violência sexual contra a criança e o adolescente faz da vítima um eterno prisioneiro. Quando não mata, pelo direito à vida, denuncie. Disque 100. Uma campanha Sala da Mulher, Assembleia Legislativa e Ministério Público Estadual. De volta com a RDTV e com Eliane Lima, que é deputado federal. Caso tenha alguma pergunta, o nosso convidado mande agora mesmo no chat do programa no endereço tv.rdnews.com.br. Antes então de uma pergunta do internauta, a gente vai à redação do portal RD News com o jornalista Jacques Gosch, deputado, que tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, Jacques. Bom dia, Thalita. Bom dia, deputado Eliane. Deputado, a pergunta é o seguinte: no mês de junho, o senhor ficou conhecido no país todo como um dos 9 deputados que votaram favoráveis à PEC 37, que tinha como objetivo retirar o poder de investigação do Ministério Público, e foi um dos temas das jornadas de manifestação que tomaram conta do país. O senhor não teme que esse voto seja utilizado pelos adversários nas eleições do ano que vem e que, de certa forma, os eleitores venham a punir o senhor nas urnas por esse posicionamento? Jacques, é o seguinte, eu não temo, eu preciso de esclarecer. Primeiro, na sua pergunta, você disse que a PEC 37 tinha um dos objetivos era tirar o poder de investigação do Ministério Público. Essa não é a verdade. A PEC 37 tinha como objetivo definir o papel nas investigações do Ministério Público e das polícias. Civil. Que é um vácuo na Constituição. Então, eu como participei da comissão especial, onde em mais de 10 audiências públicas, com a presença do Conselho Federal da OAB, que posicionou com a mesma posição que eu posicionei, estava muito inteirado. Então eu não podia mudar a minha posição por uma onda que se criou de algumas pessoas que nunca leram a PEC 37 e não sabiam o seu verdadeiro objetivo. Então eu não temo, eu acho que o político tem que ter coragem de encarar e ser original naquilo que ele fez. E eu votei com a minha consciência, porque eu entendia a PEC 37. E não era aquela movimentação das ruas que nem leu a PEC 37, que pegou uma informação no ar e engrossou as fileiras das manifestações sem ter o conhecimento profundo. Deputado, então, falando de projeto eleitoral, como estão as movimentações para as eleições de 2014? O senhor é candidato a federal ou a outro cargo? Olha, eu diria que a cada eleição que passa, as definições dos projetos políticos eles aproximam mais das eleições, se define próximo da convenção. O deputado, eu sou pré-candidato a deputado federal. Isso é um processo que se vai definir pela legislação, pelo TRE, lá em junho do ano que vem. E nós estamos vendo aí, inclusive, uma indefinição completa. Ontem nós vimos viajando junto, eu, o senador Jaime Campos, o deputado federal Nilson Leitão, o vereador Permini, fazendo um exercício nesse sentido. Quem vai ser candidato a governador? Não tem certo, nenhum pré-candidato certo a governador, não tem ao Senado. Para deputado federal já existem, né? Aqueles que estão no mandato, alguns pré-candidatos que já manifestam, mas é para se definir lá para junho do ano que vem, tanto o meu projeto como a da maioria dos pré-candidatos. O senhor é uma das lideranças do PSD, que tem permeado, às vezes, em ser governista e não ser governista. O senhor acredita que para as eleições de 2014 o PSD deve sair posição ou situação? Situação ou oposição? Depende de quem, né? De repente, porque a oposição ou situação, você diz aliado ao governo Silval que está aí? Exatamente. É cedo para definir também. Eu acho que o partido faz parte da base do governo Silval Barbosa, está preocupado com o andamento do Estado. A questão das obras da Copa é um ponto de interrogação. Converso com o governador Silval, ele está animado, estou torcendo para que aquele ânimo dele realmente seja realidade, né? Ontem ainda tivemos, acompanhando o governador Silval Barbosa, juntamente com o deputado federal o Hélito e o deputado Valtenir,
Na Sudeco, ele resolvendo uma questão de 17 milhões que a Sudeco está investindo para ajudar nas obras da Copa. Tivemos uma notícia muito boa do decreto presidencial regulamentando o FDCO, que é o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, onde nós vamos ter aí mais ou menos 400 milhões de reais para uma macrologística que nós tivemos com ele. Tivemos acompanhando o deputado Riva com o governador Silval Barbosa, deputados Wellington Fagundes, Pedro Satélite e outros deputados apresentando ao ministro dos Transportes, César Borges, um projeto da ferrovia Araguaia-Pará. E nós queremos que o Estado desenvolva e queremos, com esse papel de coordenador da bancada que sou hoje, dar a nossa contribuição em gratidão àquilo que o povo já acreditou na nossa pessoa, né? Então, o futuro a Deus pertence e vamos trabalhar para ver se não vamos estar na situação, na oposição, se vamos ser candidatos, se não vamos, né? Nós temos que corresponder àquilo que o povo acreditou no nosso projeto nas eleições passadas. Tá certo, deputado. Para encerrar nosso bate-papo em 30 segundos, as obras da lá do São José em Cuiabá só vão sair na campanha de 2014? A Laura ainda pergunta. Mas eu expliquei, o processo burocrático é muito grande, deve licitar daqui a 60, 90 dias. As chuvas não permitem trabalhar com asfalto no período chuvoso, vai recomeçar lá para abril ou maio. Eu tenho a expectativa muito positiva que conclui em julho e que isso também deixe para o povo avaliar se foi oportunismo ou não, mas é uma situação de circunstâncias. Né? Tá certo, deputado. Obrigada pela presença e pela participação aqui na RDTV. Eu que agradeço, Thalita, a você e aos nossos telespectadores. Muito obrigado pela participação.